segundo tipo de tecido epitelial de secreção, também conhecido com o nome de epitélio glandular, né? Epitélios glandulares, eles exatamente acontecem em glândulas. E glândulas, gente, são órgãos especializados para secreção. Para, nesse caso, eliminar algum tipo de substância secreção. Existem lá várias maneiras de classificar as glândulas. A maneira mais importante é classificar as glândulas em exócrinas, endócrinas ou então anfícrinas, sendo que as glândulas anfícrinas também podem ser chamadas pelo nome de glândulas mistas. Ora, qual é o significado, gente, dessa classificação? Glândulas exócrinas são glândulas que apresentam um ducto secretor, um canalzinho para poder levar a secreção. Tanto é que glândulas endócrinas, elas vão eliminar a secreção delas ou fora do corpo, através do canal, do ducto secretor, ou então em alguma cavidade corporal. Sei lá, cavidade de boca, de estômago, alguma coisa do gênero. Como exemplo de glândulas exócrinas, eu posso colocar para vocês as glândulas sudoríparas. Glândulas sudoríparas têm ducto secretor e elimina a secreção suor na pele e, portanto, fora do corpo. É o caso, por exemplo, das glândulas sebáceas, que elas apresentam ducto secretor e eliminam a secreção, óleos e gorduras na pele e fora do corpo. Mas também pode ser, gente, o exemplo das glândulas salivares. Glândulas salivares têm ducto secretor e eliminam a secreção saliva numa cavidade corporal, que é exatamente a cavidade da boca. Glândulas que são glândulas exócrinas, particularmente, elas podem ser subclassificadas de acordo com o tipo de ducto secretor. Então, nesse caso, de acordo lá com o tipo de ducto secretor, a glândula ela pode ser tubular, o óbvio, né, moçada? Quando ela é um tubo, tubular simples. Só que essa tubular ela pode ter variações, né? Por exemplo, você tem a glândula tubular, onde, gente, o que acontece é que o túbulo ele fica todo enroladinho. A gente fala em glândula tubular enovelada, nesse caso. Aliás, um exemplo interessante disso aqui é o que acontece com as glândulas sudoríparas. As glândulas, gente, elas também podem ser com a porção secretora arredondada. Quando a gente fala em porção secretora arredondada, eu vou dizer que ela é acinosa. Ela é um ácino, né? Acinosa ou acinar. Estruturas secretoras arredondadas. E um exemplo interessante de glândulas acinosas são exatamente as glândulas sebáceas. Então, quanto ao tipo de ducto secretor, claro que essa classificação só vai fazer sentido quando a gente fala lá em glândulas exócrinas. Tubular, tem outras, tem lá tubular ramificada, você tem, por exemplo, lá tubular enovelada, tem lá acinosa simples, acinosa ramificada, tem várias classificações. Agora, se você de repente tiver uma ideia de que tem a tubular quando ela é alongada e tem a acinosa quando ela é arredondada, aí é o que me interessa. Porque detalhes de ser simples, de ser ramificada, de ser enovelada, aí, moçada, é meio que psicotécnico, né? Simples, enovelada, se fosse ramificada, teria ramificações, e daí por diante. Quando você trabalha, moçada, com a glândula endócrina, glândulas endócrinas são glândulas que não apresentam o ducto secretor. Uma vez que elas não têm um ducto secretor, elas não eliminam a secreção num ducto, elas eliminam a secreção diretamente na corrente sanguínea. E nesse caso, moçada, no que elas eliminam a secreção diretamente no sangue, diretamente na corrente sanguínea, a secreção das glândulas endócrinas recebe o nome de hormônio. Ou seja, todas as glândulas endócrinas são glândulas produtoras de hormônios, não tem um ducto, elimina a secreção no sangue e essa secreção ela é chamada de hormônio. Daí quando a gente fala lá em glândulas endócrinas, no futuro falaremos sobre cada uma delas com muita calma, né? Falando sobre os hormônios que cada uma produz, mas pelo menos os nomes a gente lembra mais ou menos, né? Você tem lá a glândula como a glândula hipófise,
que fabrica lá os hormônios do ciclo ovariano, né? FSH, LH, você tem, sei lá, glândula tireoide e reticências, né? E aí você tem algumas outras. Gente, o nome ânfi quer dizer dois, e a glândula anficrinomista, ela, moçada, é exócrina e endócrina ao mesmo tempo. Ou mais precisamente, ela apresenta uma parte exócrina. Nessa parte exócrina tem ducto secretor e elimina a secreção fora do corpo ou em cavidades. E apresenta uma parte endócrina. Essa parte endócrina, ela então vai lá não ter ducto secretor e elimina a secreção no sangue. Essa secreção é um hormônio. O exemplo mais tradicional, 99% das questões que falam disso, usam um exemplo do pâncreas para falar de glândulas anfícrinas ou glândulas mistas. Sendo que o pâncreas, ele apresenta duas regiões. Ele apresenta ácinos. Os ácinos do pâncreas são lá a parte exócrina do pâncreas. E os ácinos, parte exócrina do pâncreas, fabricam suco pancreático, onde o suco pancreático é uma das secreções que auxiliam no processo de digestão. Você tem as ilhotas de Langerhans, ou ilhotas pancreáticas, né? Só não vou escrever ilhotas pancreáticas, porque eu acho que fica um nome bem óbvio, né? Ilhotas do pâncreas. O nome ilhotas de Langerhans é um nome um pouco mais esquisito, e vai ser a parte endócrina do pâncreas, sendo que as ilhotas de Langerhans vão produzir hormônios, dois hormônios que a gente falou muito sobre eles nas aulas de bioquímica, né? O glucagon, que vai quebrar a glicogênio em glicose, e a insulina, que vai estimular o transporte de glicose do sangue para dentro das células. Toda glândula é tecido epitelial e as glândulas são derivadas de epitélios de revestimento. Então a origem das glândulas, mais ou menos desse jeito, né? Era uma vez um epitélio de revestimento. Então, desenhando lá as célulazinhas do epitélio de revestimento. E o que vai acontecer é que em determinado momento, as células do epitélio de revestimento, elas começam a proliferar, a se multiplicar em direção ao tecido conjuntivo localizado logo embaixo. Ou seja, era uma vez o tecido epitelial de revestimento e as células começam a se multiplicar. No que essas células vão se multiplicando, vão proliferando, elas vão então invadindo o tecido conjuntivo localizado logo embaixo. A partir de agora, duas coisas podem acontecer. Número 1, você vai pegar aquele grupo de células que proliferou em direção ao tecido conjuntivo, aquele grupo de células que proliferou, e você vai abrir um canal nessa estrutura. Ora, a partir do momento que isso acontece, a gente vai ter a glândula, a porção secretora, e um ducto secretor, o que quer dizer que essa glândula aqui será uma glândula exócrina. Então você vai liberando a secreção na cavidade e o ducto então leva até onde tem que levar, né? Então, possibilidade número 1, a formação de um ducto secretor, para que você tenha uma glândula exócrina. Na segunda possibilidade, o que você vai fazer é pegar essa porção de células que proliferou e vai cortar bem aqui. Então você vai lá separar a glândula do epitélio de revestimento. Ora, moçada, uma vez que você separa a glândula do epitélio de revestimento, então está aqui o epitélio de revestimento, nós vamos ter o grupo de células e eu vou cortar bem aqui nessa área. No que eu cortei bem aqui nessa área, o resultado que agora a gente tem uma glândula que não tem ducto secretor e não tem comunicação com o lado de fora. Claro que essa glândula aqui, ela é uma glândula endócrina. Sendo que uma vez que a glândula endócrina ela é produzida, duas possibilidades, né? As células, elas estão aqui, né, várias células reunidas, às vezes essas células, elas começam a se reorganizar e elas vão formando cordões celulares. Uma vez que você vai formando esses cordões celulares, os capilares sanguíneos vão passando por entre os cordões celulares e o resultado, a glândula, ela vai eliminando a secreção
diretamente na corrente sanguínea, como acontece com a glândula endócrina. Nesse caso aqui, eu vou dizer que a glândula endócrina é uma glândula endócrina cordonal. Uma outra possibilidade é você pegar aquele grupo de células glandulares, estava aqui, e simplesmente abre um buraco no meio, abre uma cavidade. Essa glândula, gente, é chamada de glândula endócrina folicular. Nesse caso, a gente vai lá jogar a secreção, num primeiro momento, aqui no meio da cavidade, e aí a gente vai ter ao redor da estrutura os capilares sanguíneos. E quando for necessário, quando eu quiser, quando eu precisar, eu vou então jogar a secreção dentro do vaso sanguíneo para poder eliminar. Então, enquanto na glândula exócrina for meu ducto, elimino a secreção fora do corpo em uma cavidade, no caso da glândula endócrina, eu separo a glândula do epitélio de revestimento, separei a glândula endócrina, e aí os capilares sanguíneos chegam juntos, né? Ou você joga a moçada no sangue com as células formando cordões, cordonal, ou você forma uma cavidade na glândula, joga na cavidade para depois jogar no sangue, glândula endócrina folicular.